E aí pessoal, professor Marcos Freitas aqui para mais uma aula de cálculo numérico. E o tema da aula de hoje é matrizes, definições e operações. Na verdade, esse tema é um tema adjacente às aulas que vão vir pela frente, que são aulas mais de sistemas lineares. E aí eu vou dar aqui umas definições e operações só mesmo para relembrar, né, essas definições e conceitos de matriz. Então esse é o roteiro dessa aula. Eu vou dar algumas definições, as operações e as propriedades de matrizes. E lá no final eu vou só apresentar os dois problemas, que são os problemas de sistemas lineares e autovalores e autovetores, que são problemas conhecidos daqui do cálculo numérico. Então, a matriz, chamada matriz n por m, é uma tabela de números, onde eu tenho, esses números vão ser dados em forma de tabela, como eu mencionei, onde eu tenho n linhas, a quantidade de linhas é dada por n, e a quantidade de colunas é dada por m. Então, quando eu digo uma matriz A, n por m, eu estou dizendo que essa matriz A, ela tem nome A, ela tem n linhas e n colunas. Por exemplo, essa matriz aqui que está do lado direito, ela é uma matriz 2 por 3, que ela é composta de 6 elementos. 2 vezes 3, 6 elementos, né? Onde eu tenho 2 linhas, 3 colunas. E o elemento, a primeira linha é formada pelos elementos 8, 4, 3, e a segunda linha é formada pelos elementos 5, menos 1 e menos 3. Cada elemento ele pode ser identificado de maneira única pelo seu índice. Então, o elemento que está na primeira coluna, na primeira linha, primeira coluna, ele é o elemento A, índice 1,1. Esse primeiro índice vai dizer qual é a linha, o segundo índice vai dizer qual é a coluna. Então, todos os elementos que estão na mesma linha, todos eles vão ter o primeiro índice igual, todos os elementos que estão na mesma coluna, todos eles vão ter o segundo índice igual. Então, quando eu digo o elemento A2,3, por exemplo, é o elemento da matriz A que está na segunda linha, terceira coluna. Para essa matriz A que está aqui embaixo, o elemento que está na segunda linha, terceira coluna, o A, 2,3, é justamente, ele tem valor menos 3. Então, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, é o 8. Primeira linha, segunda coluna, é o 4. Primeira linha, terceira coluna, é o 3. Segunda linha, primeira coluna, é o 5. Segunda linha, segunda coluna, é o menos 1. Segunda linha, terceira coluna, é o menos 3. Uma matriz ela é dita quadrada quando a quantidade de linhas é igual à quantidade de colunas. Então, a gente diz que ela é uma matriz n por n. Por exemplo, aqui essa matriz 2 por 2 tem duas linhas e duas colunas. É formado pelos elementos 8, 4, 5 e menos 1. Um vetor é uma matriz que tem somente uma linha ou somente uma coluna. A gente chama de vetor. A gente pode chamar tanto de vetor linha quanto de matriz linha, nesse caso aqui, no primeiro caso. Ou no segundo caso, a gente pode chamar de vetor coluna ou matriz coluna. Então, esse exemplo que está aqui embaixo, 5 menos 1 e 3, é um vetor linha ou uma matriz linha. E esse que está aqui à direita é o vetor 4, 1 ou matriz 4,1, é matriz coluna 4,1. E aí, nesse caso, quando a gente tem um vetor linha ou um vetor coluna, a gente pode omitir um dos índices. Então, no vetor linha, todos eles vão ter o mesmo índice da linha, que é o índice 1. Então, a gente pode omitir. A gente diz só que esse vetor linha é composto dos elementos A1, A2, A3 até AN. No caso aqui, ele tem N colunas. E um vetor coluna ou uma matriz coluna, a gente pode omitir o índice da coluna. Então, eu tenho A1, A2, A3, A4 até AN, quando eu tenho aqui, nesse caso, N linhas. A diagonal. Uma matriz ela tem duas diagonais. Ela tem a diagonal principal, que é formada pelos elementos onde a linha é igual à coluna. Então, o elemento 1, 1 está na linha 1, coluna 1. O elemento está na linha 2, coluna 2. O elemento está na linha 3, coluna 3, e assim por diante, até o elemento que está na linha N, coluna N. Aqui no exemplo dessa matriz aqui, a diagonal principal é formada pelos elementos 8, menos 1 e 7. E a diagonal secundária é a diagonal formada pelos elementos que estão na diagonal que não vai da esquerda para a direita, né, mas vai da direita para a esquerda. Então, são os elementos que estão na primeira linha, a última coluna, segunda linha, penúltima coluna, terceira linha, antepenúltima coluna e assim por diante, até a última linha, primeira coluna. Então, são os elementos onde os índices, a soma dos índices é sempre constante, igual a n mais 1. Observando aqui que eu tenho uma matriz quadrada, tá? N por n, n linhas e n colunas. Então, no caso desse exemplo aqui à direita, a diagonal secundária é formada pelos elementos 3, menos 1 e 2. Uma matriz nula, também representada só por um zero, é uma matriz onde todos os elementos são iguais a zero. E uma matriz de identidade é a matriz quadrada, onde todos os elementos são zero, exceto a diagonal principal, que ela é formada somente pelo valor 1. Então, todos os elementos da diagonal principal têm valor igual a 1. Uma matriz diagonal é uma matriz que tem todos os elementos iguais a zero, exceto os elementos da diagonal principal, e aí esses elementos podem ter valor quaisquer, mas normalmente são diferentes de zero. Então essa matriz aqui que está do lado direito, 800, 0 menos 1, 0, 007, ela é uma matriz diagonal. Uma matriz tridiagonal é uma matriz que é formada só de zeros, exceto pelas três diagonais principais.
a diagonal principal, uma diagonal acima dela e uma diagonal abaixo dela. Então esse exemplo aqui do lado direito é uma matriz chamada tridiagonal, como se ela tivesse 3 diagonais. A diagonal principal, uma acima dela e uma abaixo dela. Uma matriz banda PQ é uma matriz onde, além da diagonal principal, eu tenho P diagonais abaixo dela e Q diagonais acima dela com valores diferentes de zero. Todos os outros valores são iguais a zero. Então a matriz tridiagonal é uma matriz banda, onde P é igual a 1 e Q também é igual a 1. Né? Então eu tenho a diagonal principal, uma abaixo e uma acima. Então é a tridiagonal. Mas é uma matriz banda de maneira geral, uma matriz banda PQ. Eu tenho P diagonais abaixo e Q diagonais acima da principal. Então esse exemplo aqui é uma matriz banda 2, 1, onde eu tenho a diagonal principal, 8 menos 1, 7 menos 2, 7 menos 1. E eu tenho mais duas diagonais abaixo dela e uma diagonal acima dela com valores diferentes de zero. Todos os outros valores são iguais a zero. Então isso é chamado de matriz banda. Uma matriz ela é simétrica onde os elementos que estão na posição I e J são iguais aos elementos que estão na posição J e I. Isso é a mesma coisa de eu traçar um espelho, como se a diagonal principal fosse um espelho, tá? Então o que está acima do espelho tem que estar simétrico ao que está abaixo do espelho. Então, por exemplo, nessa matriz que está aqui do lado direito, o elemento que está na primeira linha, segunda coluna, que é o 4, é o mesmo elemento que está na segunda linha, primeira coluna, que também é o 4. Então, observe que é como se tivesse um espelho aqui na diagonal principal, e se eu estou olhando debaixo do espelho, o que eu vejo do outro lado do espelho é igual, né? É simétrico. Uma matriz ela é chamada triangular superior quando os elementos que estão na diagonal principal ou acima da diagonal principal são diferentes de zero, e o que está abaixo da diagonal principal é tudo igual a zero. Por exemplo, essa matriz que está aqui do lado direito, 8, 4, 3, 0, menos 1, menos 3, 0, 0, 7. A gente consegue ver que o que está abaixo da diagonal principal é tudo zero, e só tem elementos diferentes de zero na diagonal principal e acima da diagonal principal. Então isso é chamado de matriz triangular superior. Triangular porque tem um formato de triângulo, superior porque está acima da diagonal principal. E também existe a matriz triangular inferior, onde os elementos diferentes de zero são somente aqueles que estão na diagonal principal ou abaixo da diagonal principal. Tudo que estiver acima da diagonal principal vai ser zero. Como exemplo, essa matriz que está aqui do lado direito, 8, 0, 0, 5 menos 1, 0, 2 menos 2, 7, é uma matriz triangular inferior, porque só existe elementos diferentes de zero na diagonal principal ou abaixo dela. Uma matriz ela é chamada de densa quando ela tem poucos zeros, a quantidade de zeros é muito pequena. A gente pode chamar ela de matriz densa, matriz cheia. E uma matriz ela é chamada esparsa quando ela tem muitos zeros, como é o exemplo dessa matriz que está bem aqui. A gente consegue ver visualmente que tem muitos zeros, então a gente chama essa de matriz esparsa. Agora, algumas operações com matrizes. Então, a soma de duas matrizes. Se eu quero somar duas matrizes, A e B, eu tenho que ter, primeiro, as duas matrizes têm que ter a mesma quantidade de linhas e a mesma quantidade de colunas. Então, se a matriz A tem N linhas e a B também tem N linhas, além disso, a matriz A tem M colunas e B também tem M colunas, então eu posso fazer a soma de duas matrizes. Se alguma dessas coisas não casar, a gente não pode fazer a soma de duas matrizes. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas matrizes e eu vou somar elemento a elemento. Então eu pego o elemento que está na linha 1, coluna 1 da primeira matriz, da matriz A, vou somar com o elemento que está na linha 1, coluna 1 da matriz B. Aí eu pego o elemento que está na linha 1, coluna 2 da matriz A, somo com o elemento que está na linha 1, coluna 2 da matriz B, e assim por diante. Por exemplo, se eu tivesse as duas matrizes, perceba que elas têm a quantidade de linhas da primeira matriz é a mesma quantidade de linhas da segunda matriz, a quantidade de colunas da primeira matriz é igual à quantidade de colunas da segunda matriz. E aí o que a gente faz é somar elemento a elemento. Então, 8 mais 1 dá 9. 4 mais menos 5 dá menos 1. 3 mais 8 dá 11. Essa foi a primeira linha. Segunda linha vai ser 5 mais 6, 11. Menos 1 mais menos 1 dá menos 2. Menos 3 mais 3 dá 0. Terceira linha vai ser 2 mais 1 dá 3. Menos 2 mais 5 dá 3. E 7 mais menos 5 dá 2. Então, a soma de matrizes é a soma elemento a elemento. É a operação de adição. A operação de subtração é bem parecida. A quantidade de linhas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de linhas da segunda matriz. A quantidade de colunas da primeira matriz tem que ser igual à quantidade de colunas da segunda matriz. E o que a gente vai fazer para descobrir o resultado da subtração é fazer a subtração elemento a elemento. Então, por exemplo, se eu pego o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz A, subtrai o elemento que está na primeira linha e primeira coluna da matriz B. E assim por diante, até a última linha e a última coluna. Por exemplo, se eu tivesse essas duas matrizes, 8, 4, 3, 5 menos 1, menos 3, 2 menos 2, 7, vou fazer a diferença com a subtração com 1 menos 5, 8, 6 menos 1, 3,
1, 5, menos 5. Como é que a gente faz essa operação? Elemento a elemento. 8 menos 1, 7. 4 menos 5 dá 9. 3 menos 8 dá menos 5. E assim por diante. A adição ela tem a propriedade da associatividade, ou seja, se eu pegar A somar com B, o resultado vai ser igual à soma de B com A. E a matriz nula ela é o que seria o equivalente ao elemento neutro da adição, né? Então, se eu pegar essa matriz A, somar com 0, vai dar a própria matriz A. E se eu pegar a matriz 0, somar com A, vai dar a própria matriz A. Isso quer dizer também que se eu fizer a subtração A menos A, o resultado vai ser a matriz nula, 0. A multiplicação por escalar. Eu tenho um número e eu quero multiplicar uma matriz por um número. Então, o resultado eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar cada elemento da matriz e multiplicar por aquele número, né? Então, se eu tenho P é só um número, um escalar. Aí eu vou multiplicar por uma matriz, aí eu pego aquele escalar e multiplico cada elemento da matriz. Por exemplo, se eu pegar esse número 3, só um número, 3, é um escalar, que a gente chama de escalar, e eu vou multiplicar esse número por essa matriz toda, essa matriz A, 8, 4, 3, 5 menos 1 menos 3, 2 menos 2, 7, o que eu faço é pegar esse valor P e sair multiplicando a cada um dos elementos. Então, 3 vezes 8, 24. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 3, 9. E assim por diante. Com isso, a gente consegue ver que a operação de subtração, A menos B, é equivalente ao fazer a soma, a adição de A mais menos 1 vezes B. Ou seja, como se eu pegasse a matriz B, multiplicasse todos os elementos por menos 1 e depois somasse com A. Multiplicação entre vetores é um pouquinho mais complexo. Então, eu tenho um vetor linha e eu quero multiplicar por um vetor coluna. Isso também é chamado de produto escalar, tá? Então, eu tenho uma matriz, que é a matriz A, que é um vetor linha. Então, ela vai ter uma linha e n colunas. E eu tenho um vetor coluna B, ou matriz coluna B, que vai ter n linhas e uma única coluna. Então, perceba que aqui eu tenho que ter a mesma quantidade de colunas da primeira matriz, tem que ser igual à mesma quantidade de linhas da segunda matriz. E aí o que a gente vai fazer é multiplicar elemento a elemento. Então, eu vou pegar o primeiro elemento do vetor A, multiplicar com o primeiro elemento do vetor B. O segundo elemento do vetor A, multiplica com o segundo elemento do vetor B. E assim por diante, até que o último elemento do vetor A, eu multiplico com o último elemento do vetor B. E aí depois eu somo tudo. Tá? Então, o resultado da multiplicação entre vetores, também chamado de produto escalar, eu vou pegar dois vetores. O primeiro tem que ser um vetor linha, o segundo tem que ser um vetor coluna. Eu faço a multiplicação elemento a elemento e eu somo tudo. Então, o resultado vai ser só um número, vai ser só um escalar. O resultado não vai ser uma matriz, o resultado vai ser um escalar. Então, a observação eu tenho mais uma observação. A matriz A tem uma linha, vetor B tem uma coluna e o resultado vai ser um número, um escalar, né? Como se fosse uma matriz com uma linha e uma coluna. Por exemplo, se eu tiver esse vetor linha, 8, 4, 3, eu vou multiplicar por esse vetor coluna, 1, 6, 1, o que eu faço é 8 vezes 1, somado com 4 vezes 6, somado com 3 vezes 1. E aí o resultado vai dar 35, é só um número o resultado. Por isso que é chamado produto escalar, né? O resultado do produto é um escalar. Eu posso pegar uma matriz e multiplicar por um vetor coluna. Então aqui eu tenho uma matriz A, que ela tem n linhas e p colunas. E eu tenho o vetor B, que tem p linhas e uma única coluna. Perceba que a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B, do vetor B. E aí o que a gente vai fazer a gente vai fazer aquela mesma operação de linha vezes coluna, mas a gente vai fazer para todas as linhas dessa matriz A. Então, a gente vai pegar a primeira linha da matriz, multiplicar pela coluna, pela matriz B. Eu vou pegar a segunda linha da matriz A, multiplicar pela matriz coluna B. E eu vou fazendo isso em diante até a última linha da matriz A e multiplico pela coluna, né, pela matriz coluna B. E aí, no final, o que a gente vai ter vai ser justamente um resultado que vai ser uma coluna, vai ser um vetor coluna. Então, o resultado, que é a matriz C, ela vai ter a mesma quantidade de linhas da matriz A e a mesma quantidade de colunas da matriz B. Então, vai ter n linhas e uma coluna. Tá? Só lembrando que a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B. Por exemplo, se eu tiver essa matriz, 8, 4, 3, 5 menos 1 menos 3, 2 menos 2, 7, é uma matriz de tamanho 3 por 3, tem 3 linhas e 3 colunas. E eu quero multiplicar por essa matriz B, que tem 3 linhas e uma única coluna. Então, a matriz B é formada pelos elementos 1, 6, 1. O que a gente vai fazer? Vai pegar a primeira linha, multiplicar pela coluna. Isso vai dar o primeiro resultado, que é 35. Depois a gente vai pegar a segunda linha, multiplicar pela coluna B. Isso vai dar o segundo elemento do resultado C, que é menos 4.
Depois a gente vai pegar a terceira linha, multiplicar pela coluna 1, 6, 1, e o resultado vai ser o último elemento da matriz C, vai ser justamente esse menos 3. Só observando que essa multiplicação linha por coluna tem que obedecer a regra do produto escalar, né? Multiplicação de matriz linha por matriz coluna. E a multiplicação de maneira geral é da seguinte maneira. Eu tenho uma matriz A que tem N linhas e P colunas. Eu tenho uma matriz B que tem P linhas e M colunas. E o resultado vai ser uma matriz C que vai ter N linhas e M colunas. Então, na matriz C, a quantidade de linhas é a mesma quantidade de linhas da matriz A. E a quantidade de colunas do resultado é a mesma quantidade de colunas da matriz B. E aí a quantidade de colunas da matriz A tem que ser igual à quantidade de linhas da matriz B para poder casar essa multiplicação. E aí o que a gente faz é o seguinte, a gente pega cada linha da matriz A e multiplica por cada coluna da matriz B. Então a gente vai fazer primeira linha da matriz A, faz o produto escalar com a primeira coluna da matriz B. Depois vai ser a primeira linha da matriz A, a gente vai multiplicar com a segunda coluna da matriz B, e assim por diante, até a gente pegar a primeira linha da matriz A, multiplicar pela última coluna da matriz B. Depois que a gente fez isso, a gente fez todas as colunas da primeira linha. A gente vai repetir esse procedimento, só que agora para a segunda linha. Então, na segunda linha da matriz A, a gente vai multiplicar pela primeira coluna da matriz B, depois pela segunda coluna da matriz B, até a última coluna da matriz B. E aí a gente vai fazendo isso para todas as linhas da matriz A. Chega lá na última linha, a gente multiplica a última linha pela primeira coluna, a última linha de A pela primeira coluna de B, última linha de A pela segunda coluna de B, até a última linha de A pela última coluna de B. E aí a gente termina de encontrar a matriz C. Então são vários somatórios que a gente tem que calcular, vários produtos escalares que a gente tem que calcular para poder finalmente calcular essa multiplicação entre duas matrizes. Por exemplo, se eu tiver essas duas matrizes, 8, 4, 3, 5 menos 1 menos 3, 2 menos 2, 7, e eu quero multiplicar pela matriz B, 1 menos 5, 8, 6 menos 1, 3, 1, 5, 5. Então o que a gente faz é, o primeiro elemento da matriz C, o elemento que está na primeira linha, primeira coluna da matriz C, vai ser o produto escalar entre a primeira linha da matriz A e a primeira coluna da matriz B. O elemento que eu quero colocar na matriz C, que está na posição primeira linha, segunda coluna, vai ser encontrado como a multiplicação da primeira linha da matriz A, produto escalar, na verdade, da primeira linha da matriz A, pela segunda coluna da matriz B. O elemento que vai estar na primeira linha na matriz C, na posição primeira linha, terceira coluna, vai ser o elemento que vai ser resultado do produto escalar da primeira linha da matriz A pela terceira coluna da matriz B. E assim por diante. Por exemplo, se a gente for fazer essas contas, vai dar essa matriz que está embaixo. Eu deixo para vocês fazerem em casa. Uma das propriedades da multiplicação é que a associatividade não é válida, ou seja, se eu pegar A multiplicar por B, o resultado geralmente vai ser diferente na multiplicação de B vezes A. Existe a matriz identidade, que é como se fosse o elemento neutro da multiplicação. Então, se eu pegar A vezes I, pegar o A, multiplicar pela identidade, qualquer matriz A, multiplicar pela identidade, vai dar a própria matriz A. De maneira análoga também, se eu pegar a identidade e multiplicar por A, também o resultado vai dar a própria matriz A. E uma observação é que não existe divisão entre matrizes. Tá? Existe adição, existe subtração, existe multiplicação, mas não existe divisão entre matrizes. Existe um conceito que é de matriz transposta, que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a primeira linha e transformar em primeira coluna. Pegar a segunda linha e transformar em segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, até que a última linha vai virar a última coluna. Então a gente percebe que a quantidade de linhas e de colunas inverte na transposta, tá? E aí a transposta a gente coloca, normalmente a gente pega a matriz e coloca esse Tzinho em cima para indicar que é a matriz transposta. A observação, a diagonal principal fica sempre a mesma, ela não muda, tá? O que vai mudar de posição vão ser justamente os elementos que estão fora da diagonal principal. Então se eu tiver, por exemplo, essa matriz A, 8, 4, 3 é a primeira linha, na transposta ela vai virar a primeira coluna, 8, 4, 3. Na matriz a segunda linha é 5 menos 1 menos 3. Então, na transposta de A, a segunda coluna é 5 menos 1 menos 3. Na matriz A, original, a terceira linha é 2 menos 2 e 7. Na transposta, a terceira coluna vai ser 2 menos 2 e 7. E assim por diante. A inversa, a matriz A inversa, denotada por A, com aquele menos 1 em cima, né, com o expoente menos 1, ela é uma matriz. Tal que, se eu pegar a matriz original A e multiplicar pela inversa, o resultado vai dar a identidade. Ou, se eu pegar a inversa e multiplicar pela matriz original, matriz A, também vai dar a identidade. A observação, nem toda matriz tem uma inversa. E às vezes ela é um pouco complicada, um pouco chata de encontrar.
Então, se eu tiver, por exemplo, essa matriz aqui do lado esquerdo, é a matriz A, 8, 4, 3, 5 menos 1 menos 3, 2 menos 2 é 7. E essa que está aqui do lado direito é a matriz a inversa dessa matriz A. Então, se eu pegar a matriz A, eu deixo para vocês fazerem em casa. Se a gente pegar a matriz A, multiplicar pela inversa dela, o resultado vai dar a matriz identidade. Analogamente, se eu pegar a matriz inversa e multiplicar pelo A, o resultado também vai dar a matriz identidade. Só lembrando que a identidade é uma matriz onde todos os elementos da diagonal são iguais a 1 e todos os outros elementos são iguais a 0. O determinante de uma matriz é um número que pode ser calculado dessa maneira para uma matriz 2 por 2. Então, se eu tenho uma matriz 2 por 2, o que a gente vai fazer é multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai os elementos da diagonal secundária. Então, se eu tiver essa matriz A, 8, 4, 5 menos 1, o resultado do determinante dessa matriz é 8 vezes menos 1, menos 5 vezes 4. E o resultado aqui dá menos 28. Então, a notação do determinante de uma matriz é a gente coloca o nome da matriz com essas barras verticais antes e depois. Então, é como se fosse o módulo de A, na verdade é determinante de A. O determinante de A é calculado dessa maneira, para uma matriz 2 por 2. Para uma matriz 3 por 3 é um pouco parecido, mas já é um pouquinho mais chato. Então, para uma matriz 3 por 3 também tem isso, da diagonal principal menos diagonal secundária. Porém, aqui a gente vai ter que utilizar também a diagonal acima e a diagonal abaixo. Porque a diagonal acima só tem dois elementos, então o que a gente faz? A gente pega o terceiro como sendo o elemento que está lá do outro lado. Então, por exemplo, para essa matriz A 3 por 3, quem é a diagonal principal? Aqui a gente vai multiplicar, né? Então, A1, 1 vezes A2, 2 vezes A3, 3. Quem é a diagonal que está acima? A1, 2 vezes A2, 3. Só que a gente tem que multiplicar pelo terceiro elemento, que é o elemento que está lá do outro lado da matriz, que é o A3, 1. E a diagonal que está abaixo da diagonal principal é A2, 1 vezes A3, 2. Só que a gente tem que multiplicar pelo elemento que está lá do outro lado, que vai ser o A1, 3. Então, essas três diagonais são três diagonais que têm o mesmo sentido da diagonal principal. Então, a gente soma todas elas. Aí a gente vai subtrair a soma dos elementos das diagonais secundárias. Então, a diagonal secundária, a primeira diagonal secundária vai ser A1, 3 vezes A2, 2 vezes A3, 1. A diagonal secundária que está abaixo dela vai ser A2, 3 vezes A3, 2, só que a gente multiplica pelo elemento que está lá do outro lado, que é o A1, 1. E a diagonal secundária que está acima da diagonal secundária original vai ser o A1, 2 vezes A2, 1, e a gente multiplica com o que está lá do outro lado, que é o A3, 3. Então, a gente faz a soma das multiplicações das diagonais principais e subtrai a soma das multiplicações das diagonais secundárias. E aí, se eu tiver essa matriz que está aí do lado esquerdo, o resultado dá, deixa vocês checarem em casa, mas o resultado do determinante dessa matriz 3 por 3 vai dar menos 292. E o resultado, o cálculo da determinante fica mais chato quando a gente tem um determinante de uma matriz de tamanho qualquer. Então, se eu tiver uma matriz de tamanho n por n, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai escolher qualquer linha, e aí a gente vai fazer essa operação que está aqui. O determinante da matriz A vai ser o somatório de j variando de 1 até n, de menos 1 elevado a i mais j, onde i vai ser a linha e j vai ser essa coluna que vai variar no somatório, vezes o elemento a e j, ou seja, o elemento da matriz A que está que está na posição linha i, coluna j, vezes o determinante dessa matriz A e J. Essa matriz A grande e J, ela é a matriz A formada, ela é uma matriz formada pela matriz A, exceto a linha I e coluna J. Como assim? A gente vai fazer o seguinte, se eu quero calcular o determinante dessa matriz A, o que a gente vai fazer é escolher uma linha. Por exemplo, eu quero escolher a primeira linha, e aí eu escolhi a primeira linha. E aí o que eu vou fazer é, eu vou pegar o elemento que está na primeira linha, primeira coluna, que é esse A1, e eu vou excluir a primeira linha e a primeira coluna. O que sobrar vai ser uma matriz, e aí eu calculo o determinante dessa outra matriz. Esse determinante dessa outra matriz, depois que eu calcular o resultado, eu multiplico por esse A11, e eu multiplico por menos 1 elevado a i mais j, onde i vai ser a linha, que aqui é 1, e o j vai ser também a coluna, que é a coluna 1. Guardo esse resultado. Eu faço isso agora, eu tinha escolhido a linha 1, né? Agora eu vou fazer isso para a segunda coluna. Então, eu vou pegar esse A12, que é o elemento que está na primeira linha e segunda coluna. Vou remover a primeira linha e a segunda coluna. O que sobrar vai me formar uma matriz. Vou calcular o determinante dessa outra matriz. E aí, esse resultado do determinante dessa outra matriz, eu multiplico por esse A12. E esse resultado eu multiplico por menos 1 elevado a i mais j, onde i e j são justamente a linha 1, coluna 2.
E eu vou fazendo isso até a última coluna. Tá? Então eu pego o elemento que está na linha 1, coluna N, multiplico ele pelo determinante da matriz, que vai ser resultado dessa matriz A, exceto linha 1, coluna N, calculo esse determinante, esse resultado eu multiplico por esse elemento, A1N, e esse resultado eu multiplico por menos 1 elevado a I mais J, onde I vai ser a linha 1 e J vai ser a coluna N. Depois de eu fazer tudo isso, eu somo tudo isso. Pronto. Esse somatório vai ser o determinante da matriz A. A gente pode fazer isso escolhendo uma linha, ou a gente pode fazer isso escolhendo uma coluna, fixando uma coluna. Então eu posso fixar uma coluna, variar a linha, ou eu posso fixar a linha e variar a coluna, como eu tinha feito anteriormente. Tá? Então outra opção é essa daqui, onde eu fixo a coluna, por exemplo, eu fixo a primeira coluna, e eu faço a mesma operação variando nas linhas daquela coluna. Mas a ideia é a mesma. Então, por exemplo, se eu tiver essa matriz, está bem aqui, ó, matriz de tamanho 4x4. O que a gente vai fazer é escolher uma linha. Por exemplo, por acaso eu escolhi a linha I igual a 2. Então eu vou pegar essa linha I igual a 2, que tem os elementos 5, menos 1, menos 3 e 5. E aí eu vou fazer esse somatório. Esse somatório vai ser J, as colunas vão variar de 1 até N. Esse somatório vai ter 4 elementos, né? J igual a 1, J igual a 2, J igual a 3, J igual a 4. E em cada elemento desse somatório, em cada termo desse somatório, na verdade, eu vou somar menos 1 elevado a I mais J, onde I vai ser a coluna, vai ser a linha escolhida, foi a linha 2, e o J vai variar de 1 até 4, daquele elemento, que vai variar dependendo da coluna, vezes o determinante da matriz, exceto aquela linha e aquela coluna. Isso vai dar esse resultado aqui, tá? E aí eu deixo para vocês conferirem depois. Mas vai ser menos 1 elevado a linha mais coluna, 2 mais 1, né? A linha fixou a linha 2, a coluna vai ser 1. Vezes o elemento que está na linha 2, coluna 1, vezes o determinante da matriz que está formado pela aquela matriz A, exceto linha 2, coluna 1. Somado com menos 1 elevado a linha 2 mais coluna 2, vezes o elemento que está na linha 2, coluna 2, vezes a matriz resultante daquela matriz A, exceto linha 2, coluna 2. Somado com menos 1 elevado a 2 mais 3, linha 2, coluna 3, vezes o elemento que está na linha 2, coluna 3, que aqui foi menos 3, vezes o determinante da matriz formado por aquela matriz que tinha, exceto linha 2, coluna 3. Somado com menos 1 elevado a 2 mais 4, a linha 2 e coluna 4, então 2 mais 4, vezes o elemento que está na linha 2, coluna 4, que era 6, vezes o determinante da matriz formado pelaquela matriz original, exceto linha 2, coluna 4. Então, o que a gente, então, perceba que aqui a gente tem que calcular o determinante de 3 matrizes de tamanho 3 por 3. E aí a gente vai lá nas diagonais principais e diagonais secundárias. Né? Então, daqui para frente, matrizes 5 por 5, 6 por 6, 7 por 7, assim por diante, fica bem mais chato calcular o determinante de matrizes. Tá? Mas não é impossível, só é mais chato. Algumas observações, algumas propriedades. O determinante da matriz de identidade é 1. O determinante da transposta de uma matriz é igual ao determinante da própria matriz. O determinante da inversa de uma matriz é igual a 1 dividido pelo determinante da matriz original. O determinante do produto entre matrizes, o determinante da multiplicação entre matrizes é igual à multiplicação dos determinantes das duas matrizes. E o determinante de uma multiplicação de um escalar por uma matriz vai ser igual a aquele escalar elevado a n, onde n é o tamanho da matriz, né? A matriz tamanho n por n. Então vai ser aquele escalar elevado a n vezes o determinante daquela matriz. A norma a gente indica como essas duas barras antes e depois do vetor. Então eu tenho um vetor B, que aí pode ser um vetor linha ou um vetor coluna, tanto faz. A norma 1 do vetor é a soma dos módulos dos elementos daquele vetor. A norma 2 daquele vetor é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos elementos daquele vetor. Essa é chamada também de norma euclidiana, né? Para quem lembra aí de fórmula de Pitágoras, né? De um sistema euclidiano, de um plano cartesiano, uma norma euclidiana, isso daí vai dar justamente a distância daquele ponto para o centro, também para o centro do sistema, né? Para o 0, 0. E aí também isso aí é o tamanho da hipotenusa, né? De um triângulo. Então é a mesma ideia. A raiz quadrada da soma dos quadrados. Isso também é chamado de módulo. Tá? Então, quando a gente fala módulo de um vetor, a gente está chamando de norma 2 de um vetor. De maneira geral, a norma P de um vetor, chamado por essas duas barrazinhas com um pezinho embaixo, a norma P de um vetor vai ser o somatório dos módulos dos elementos daquele vetor elevado a P, cada módulo do elemento elevado a P, a gente soma tudo e tira, e depois eleva isso tudo por 1 dividido por P, ou tira a raiz P, né? Raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta, raiz P daquele somatório.
Se esse P for tendendo a infinito, a gente tem a norma infinita. E a norma infinita é o maior valor em módulo daquele elemento. Desculpa, o maior valor em módulo do vetor, tá? Chamado de norma infinita. Por exemplo, se eu tivesse vetor 2, 6 e 1, é um vetor coluna, desculpa, 2 menos 6 e 1, a norma 1 desse vetor vai ser calculado como a soma dos módulos desse elemento. Vai ser calculado como a soma dos módulos dos elementos do vetor. Então, vai ser 2, módulo de 2, que é 2, somado com o módulo de menos 6, que vai ser 6, somado com o módulo de 1, que é 1. Então, 2 mais 6 mais 1 dá 9. A norma 2 vai ser a raiz quadrada de 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que vai dar 6,4031. A norma quinta, por exemplo, vai ser a raiz quinta do módulo de 2 elevado a 5, mais módulo de menos 6 elevado a 5, mais módulo de 1 elevado a 5. Quando você vai fazer essas contas, vai dar 6,005. E aí, se a gente for aumentando a norma cada vez mais, a gente vai vendo que esse valor vai tendendo, o valor da norma vai tendendo justamente ao valor do elemento que tem maior módulo naquele vetor. E é por isso que a norma infinita é chamado de o elemento de maior módulo daquele vetor. Tá? Norma infinita. Um vetor unitário é um vetor que tem módulo 1, ou seja, que tem norma 2 ou norma euclidiana com valor igual a 1. E a gente pode sempre pegar um vetor qualquer e calcular um unitário na mesma direção daquele vetor. E para fazer isso, primeiro a gente calcula a norma 2 daquele vetor, ou a norma euclidiana daquele vetor, ou o módulo daquele vetor. Então, por exemplo, se eu tenho esse vetor B que tem os elementos 2, menos 6 e 1, a norma 2 desse vetor, a gente calculou anteriormente, deu 6,4031. A gente calcula o módulo daquele vetor, e aí para calcular o vetor unitário daquele vetor B, chamado de UB, o que a gente vai fazer é pegar aquele próprio vetor B e multiplicar ele por 1 dividido pela norma que a gente acabou de calcular, pela norma 2. Então, se eu pegar 1 dividido por 6,4031 e multiplicar por aquele vetor B, por exemplo, ele vai dar esse vetor aqui, 0,3123 menos 0,937 e o último elemento vai ser 0,1561. Se eu pegar esse vetor UB e quiser calcular a norma euclidiana dele, ou seja, se eu quiser calcular o módulo desse vetor UB, a gente vai ver que esse vetor UB, ele tem módulo 1. Então, todo vetor que tem módulo 1 é chamado de vetor unitário. Uma observação com respeito à multiplicação de matriz por vetor é o seguinte. Sempre que eu tenho uma matriz, voltando à multiplicação, sempre que eu tenho uma matriz e pós multiplicar ela por um vetor, coluna, o resultado vai ser um vetor coluna. E aí tanto faz o tamanho da matriz, né? 2 por 2, 3 por 3 e assim por diante. Desde que seja possível fazer a multiplicação de uma matriz por um vetor coluna, o resultado vai ser um vetor coluna. E aí eu posso fazer o seguinte, se eu tiver um certo vetor coluna B, o primeiro vetor coluna B, quando eu multiplico por A, eu pré-multiplico ele por A, eu vou ter um certo primeiro vetor C, né, que vai ser o resultado. E aí se eu tiver um segundo vetor B, que é o que está aqui do lado direito, eu tenho um outro vetor B, e eu pré-multiplico pela mesma matriz A, eu vou ter um segundo vetor C. Né? E aí a observação é que, se eu pegar esses vetores B, colocar um do lado do outro, eu vou ter uma matriz B. Né? Então eu tenho o vetor Bzinho, o primeiro vetor Bzinho, que é um vetor coluna, o segundo vetor Bzinho, que é a segunda coluna da matriz B, e aí eu fazer a multiplicação de A, da matriz A pela matriz B, onde a matriz B é formada pelas colunas B1 e B2, isso vai ser a mesma coisa de eu pegar essa matriz A, multiplicar pela primeira coluna, pegar a matriz A e multiplicar pela segunda coluna. E aí os resultados eu coloco em coluna. Tá? Então isso aqui é só para observar aqui. Se eu quiser fazer uma multiplicação entre duas matrizes, eu posso pegar a primeira matriz e sair fazendo a multiplicação coluna a coluna da segunda matriz, e aí os resultados eu coloco coluna a coluna. E aí isso vai dar justamente a matriz resultado. Então, se eu pegar essa matriz A, que é formada pelos elementos 8, 4, 5, menos 1, eu quero multiplicar por essa matriz, também 2 por 2, que é a matriz B, que tem elementos 8, menos 5, 3 e 2, em vez de eu fazer aquela operação que a gente fez, a gente pode imaginar que eu pego essa matriz A, multiplico pela primeira coluna do vetor da matriz B, ou seja, se eu pegar 8, 4, 5, 1, multiplicar pelo vetor 8, 3, vai dar 76, 37. Esse resultado vai ser a primeira coluna da matriz resposta, que é a matriz C. E aí eu faço a mesma operação para a segunda coluna da matriz B, ou seja, eu pego essa matriz A, 8, 4, 5, menos 1, multiplico pela segunda coluna, que tem os elementos menos 5 e 2, e aí o resultado, menos 32, menos 107, eu coloco como segunda coluna da matriz de resultado. Tá? Então a gente pode fazer o seguinte, isso tudo aqui é só para dizer o seguinte, eu posso pegar a matriz A
e sair multiplicando ela coluna a coluna da matriz B. E aí eu coloco o resultado também coluna a coluna. E aí, finalmente, vamos falar dos dois principais problemas quando a gente trata aqui de álgebra linear, aqui no cálculo numérico. O primeiro problema é o problema do sistema linear. O problema do sistema linear é o seguinte: eu tenho uma matriz A e eu tenho um resultado que é um vetor B. E eu quero descobrir qual é o vetor x que faz com que A vezes x dê justamente aquele vetor B. Eu não sei o vetor x, eu quero descobrir o vetor x. Eu não quero multiplicar por B, eu quero descobrir o vetor x, tá ok? Se eu pegar a matriz A, multiplicar por x, vai dar justamente aquele vetor B. Então, eu sei quem é A, sei quem é B, não sei quem é x. Então, a gente pode imaginar isso como se fosse uma função vetorial, ou seja, uma função f de x, onde x agora é um vetor. Então, a função f de x é dada pela multiplicação A vezes x. Ou, de outras palavras, eu tenho y igual a f de x, onde y, o resultado da função, também vai ser um vetor. Então, eu tenho y igual a f de x, que é igual a x, A vezes x, onde há uma matriz. E aí, resolver o sistema linear é encontrar x, tá ok, A vezes x seja igual a B. Mas A vezes x seja igual a B, eu posso passar o B para o outro lado, então eu tenho ax menos B igual a zero. E aí eu tenho uma outra função, que é também vetorial, g de x, dada por A vezes x menos B igual a zero. E aí, encontrar um vetor x que faz ax ser igual a b é a mesma coisa que encontrar um vetor x, tá ok, g de x seja igual a zero. Então isso daqui guarda uma certa analogia com o problema de raiz de funções, né? Encontrar x que cruza o eixo, encontrar x que faz com que y seja zero, né? Então aqui a gente vai encontrar x, tá ok, g de x seja zero, onde g de x é a função vetorial ax igual a b, né? Só lembrando que esse zero também é um vetor, tá? Um vetor zero. E o segundo problema, que é o problema de autovalores e autovetores, ele pode ser encarado da seguinte maneira. Eu vou pegar aquela mesma função vetorial, que é y igual a f de x igual a vezes x, e agora o que eu quero fazer é o seguinte: eu quero que o y seja um certo c, uma constante, vezes o próprio vetor x. Ou seja, eu quero que o resultado da multiplicação de a por x seja igual a uma escala do x, um número escalar, vezes x. Então, encontrar os autovetores e autovalores de A, eu quero encontrar, dada uma matriz A, é a única coisa que eu conheço, é a matriz A, eu quero encontrar os vetores x e os valores de lambda, tais que A vezes x são simplesmente uma escala de x. Ou seja, eu pegar quero descobrir qual é o x, qual é o vetor x, tal que, ou quais são os vetores x, tais que, se eu pegar esse vetor x e multiplicar por A, o resultado vai ser a mesma coisa que eu pegar aquele vetor x e dar uma escala naquele vetor x, ou seja, só multiplicar os valores daquele x por um certo lambda. Então, esses vetores que têm essa propriedade são chamados de autovetores e essas escalas são chamadas de autovalores, que são esses valores de lambda aí. Eu não vou entrar em detalhes mais sobre esses problemas, né? Na verdade, a gente vai ter várias aulas para resolver sistemas lineares, né? Para ver métodos para encontrar o resultado de sistemas lineares, para resolver o problema dos sistemas lineares. Por enquanto eu não vou gravar, mas pode ser que um dia eu grave as aulas para os métodos para encontrar os autovalores e os autovetores de uma matriz, tá certo? Então aqui a gente encerra a aula de hoje, onde eu dei várias definições e várias operações entre matrizes e vetores. Defini rapidamente o que é sistema linear, a gente vai falar muito mais sobre o sistema linear. E autovetores e autovalores também defini o problema, pode ser que um dia a gente fale mais sobre isso. Então a gente encerra a aula daqui agora e obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!